Palestra formativa Tocantins e suas belezas naturais, com sua cultura vibrante e a importância da educação como instrumento de transformação social. Essa iniciativa é contemplada pela Lei de Incentivo Cultural à Cultura, Lei número 8.313/91, Lei Rouanet. O projeto contemplará o município com a distribuição gratuita de 1.400 livros infantis, formação de profissionais e valorização da identidade local. O Tocantins, coração do Cerrado brasileiro, é um verdadeiro tesouro ambiental e cultural. Suas paisagens, que vão desde as vastas chapadas até as nascentes dos rios cristalinos, revelam a diversidade e a riqueza da fauna e flora que nos cercam. Cada canto do nosso estado nos conta uma história de preservação, resistência e amor pela natureza. A palestra será ministrada em parceria com o poeta e escritor, professor e pesquisador Leonardo Luiz Lodovico Póvoa, autor da coletânea Que Inspira a Ação, com o objetivo de enriquecer o trabalho educacional com conteúdos ligados à história, biodiversidade e cultura do nosso Cerrado. E essa noite nós vamos ter a presença dele, que é mestre em administração e doutorando em ciências da comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Ele tem dedicado sua vida a unir arte, conhecimento e tecnologia para transformar realidades. É autor da coleção Tocantins e suas belezas naturais, projeto que encanta crianças e professores, levando a magia da leitura e o amor pelo Cerrado às escolas públicas do Tocantins. Com mais de 7 anos de atuação em ações culturais, literárias e educacionais, ele acredita que a poesia é uma forma de educar o coração. Criador da plataforma Fonoclube, ele também inova na área da fonoaudiologia e educação inclusiva, usando a inteligência artificial para promover o aprendizado e a comunicação. Hoje celebramos não apenas um autor, mas um semeador de palavras, sonhos e esperança. Com vocês, o poeta, professor, escritor e pesquisador Leonardo Luiz Lodovico Póvoa. Muito bom estar com vocês e saber que algo começou tão simples com a minha filha, que foi escrever o primeiro livro infantil, está se tornando um projeto. Já estamos chegando aí a quase 22 mil obras doadas pelo estado do Tocantins. Então, acredito que vai ser bem formador isso que nós vamos fazer hoje. Quero agradecer ao Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e da patrocinadora oficial nosso, que é a Autovia Fiat, que acredita no projeto, acredita no estado. Amanhã a Autovia está completando 30 anos de história. 30 não, 40 anos, né? 40 anos de história. Cadê o rapaz da Autovia aqui? Tinha alguém aqui? 40 anos, não é isso? 30 anos de história amanhã. Então, estamos aqui, parece que é semana, né, de lançamentos de projetos, de aniversários que tem. Minha filha, a gente passeando em Palmas, nós informamos, ela falou assim: pai, olha que tanto de coruja. Eu falei: vamos fazer um livro contando a historinha das corujas da cidade, da capital do Tocantins? E conseguimos elaborar esse primeiro livro, com recurso próprio mesmo, meu bolso. Fui lá, fiz o livro, catalogamos as corujas, fizemos um Google Maps aqui, que você pode fazer até um tour lá, para descobrir onde está. Disso aqui, surgiu outros projetos, onde nós pensamos em, por que não falar da ave símbolo do Tocantins? Né? Vamos falar sobre a ave símbolo, de onde que veio esse nome, como surgiu isso. Pensando mais um pouco, agora nós estamos só aguardando a chuva chegar, né? Para a gente comer um piqui bem aflorado, bem bom, né? Então, assim, fomos também buscar essas raízes aqui, no nosso pé de piqui, que é uma característica do Cerrado. Nós sabemos que o Cerrado brasileiro é o único do mundo, né? É chamado de savana lá fora, mas na verdade o Cerrado nosso, essas características é única. Depois nós partimos para uma outra, que é o pé de caju, também é uma coisa bem nossa, né? Estamos na época também, né? Cajuí já foi, que delícia. Quem teve a sorte de pegar, pegou. Quem não pegou, vai comer caju mesmo. E legal que depois a gente foi e vamos falar sobre um outro bichinho que é o tatu, que é o tatu-peba, que é da nossa regionalidade. Evoluindo mais um pouco,
nós fomos para cuidar do nosso rio, Tocantins, né? Que é a segunda maior bacia hidrográfica nossa. Então nós vamos focando o quê? Por que não os rios? Vamos proteger os peixinhos dos rios. E agora, esse ano, veio o projeto UIP e a Sabiá, Lições do Mestre. Eu vou explanar aqui para vocês aqui, depois vamos entrar em cada livro e vou explicar a metodologia de cada livro e quais os recursos que nós teremos, tá bom? Vamos lá. Toda essa formação que nós vamos trabalhar, ela foi baseada na Base Nacional Comum Curricular, tá? Da Educação Infantil, do MEC 2017, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Resolução do CNS-EB número 5, 2009, e na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, e no Plano Nacional de Educação. Então, essa formação está estruturada nessa linha. Então, a gente, pegando essas estruturas, nós vamos trabalhar os cinco campos de experiências na educação infantil, onde a BNCC organiza a educação infantil em 5 campos de exigência, que estruturam as práticas pedagógicas, que nós vamos trabalhar o eu, o outro e o nós, né? A convivência, a identidade, o respeito, onde todos os livros compõem-se dessas estruturas, o corpo, os gestos e os movimentos, que é a expressão corporal, né? O corpo fala, né? E brincadeiras, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, que é a nossa linguagem oral, e a criatividade, que hoje com o mundo de IA, o mundo da inteligência artificial que está mudando aí, que é a próxima etapa da mudança que nós vamos chegar, né? A criatividade e o senso crítico é o que vai comandar o mundo. Também vamos trabalhar os traços, os sons, as cores e as formas, né? A arte, a música, a sensibilidade. E também os espaços, os tempos, as quantidades e as relações e transformações. Natureza, tempo e espaço. Volta um pouquinho. Cada um dos livros do projeto dialoga diretamente com esses campos, tornando o aprendizado mais significativo e próximo da realidade das crianças. Então, o que eu vou apresentar para você agora? Então, por que a literatura é essencial na infância? Desenvolve a linguagem oral e visual, ela constrói noções de identidade, pertencimento e empatia, estimula a imaginação, curiosidade e afetividade e promove valores éticos e ambientais. Então, professoras, vocês sabem que ler para as crianças é muito mais que contar uma história. É convidá-las a pensar, sonhar e sentir o mundo. Começar a entender esse mundo que vivemos. O que eu fiz aqui? Aqui eu fiz um quadro dos livros. Na verdade, eu coloquei um livro, que é o Arara Canindé, onde nós fizemos um quadro, um projeto, como ele pode ser adaptado a diferentes níveis de ensino, tá? Desde a creche até o 9º ano do ensino fundamental. Então, nós classificamos cada etapa, então, os objetivos gerais, os conteúdos que podem ser trabalhados, a metodologia ativa e qual eixo que atende do BNCC e qual tipo de avaliação. Então, nós fizemos uma tabela comparativa entre o que a creche consegue estimular a curiosidade pelas cores e som da natureza, né, com conteúdo de cores e som da Arara Canindé, através de música imitando o som da arara, observações de imagem, pintura com mãos azul e amarela. Então, ela entra dentro do eixo de explorar sensações e movimentos, e avaliação, participação, atenção e interação. Desenvolvemos também para a pré-escola 1, que é aqui o nosso foco, que é desenvolver percepção visual e auditiva, através do livro da Arara Canindé, com característica da arara, as asas, cores, som, penas, né? Através de quê? De contação de história com imagens. Então, colagem com papel colorido, roda de conversa. Então, os elementos que entram de reconhecer elementos da natureza e reconhecimento de cores, interesse nas atividades. E a pré-escola 2, que é também o nosso foco, valorizar animais e habitats. Então, a arara como parte da fauna do cerrado, né? E que também nós possamos fazer através da metodologia de leitura ilustrada, que o livro ele é muito bem ilustrado nessa parte.
em que nós fazemos fazer jogo de memória com animais do cerrado e desenho livres. E relatar fatos sobre os eventos cotidianos, e que de forma de avaliação, participação nos jogos, desenho e fala espontânea. Nós fizemos também um quadro para o primeiro ano, o segundo ao quinto ano, e o sexto ao nono ano. Eu vou focar um pouco mais agora, que é exatamente no quadro de uso dos livros para o pré-escola 1. Então, os livros podem ser trabalhados de forma disciplinar dentro dos campos das experiências da BNCC. Então, nós podemos pegar aqui o Peixe nos Rios do Tocantins, onde o que podemos trabalhar nele? Português, matemática, ciência da natureza, história e geografia, artes e valores. Então, Peixe nos Rios do Tocantins, podemos trabalhar reconto oral da história dos peixinhos. Vocês vão ver a história que é muito legal, a história dos peixinhos aqui. Os peixinhos ajudam as crianças a limpar o rio. Podem trabalhar na parte da matemática, a parte de contar os peixes, né, de comparar tamanhos, características, formas, cores. Todos os peixes deste livro são peixes do próprio rio Tocantins. Foi desenhado no formato dos peixes reais. Podemos trabalhar a ciência da natureza, que é reconhecer essa espécie dos peixes dos rios. Podemos trabalhar também na parte da história, que é a importância dos rios para a comunidade, né? Já podemos formar essa consciência ambiental. E na questão de arte e valores, né? As pinturas dos peixinhos, da cooperação. O IP e a Sabiá, ela já vem trabalhando poesias, rimas e também fazer o reconto. Para a matemática, podemos usar a sequência lógica da história. Na questão da ciência e natureza, o estudo da árvore de IP e da Sabiá, que vocês sabem, aqui tem muito IP? Tem, não tem? E estão tudo florado, então? Já estão florados. E os sabiás começam a cantar nessa época, vocês percebem? Que é a época que parece que está chamando chuva. Quem conhece um pouquinho de pássaro vai entender que o sabiá faz esse discurso, vamos dizer assim, né? Podemos trabalhar também na questão da identidade regional, que é o cerrado, e também a questão de artes, valores, música, dramatização. Mais na frente vocês vão ver que cada livro ele tem uma música, tem a música do livro, e nós temos também a declamação de uma criança em forma de animação de cada livro. Nós podemos trabalhar também Meu Pé de Piqui, na questão do português, né, com nomeação de frutos e reconto. Na parte de matemática, podemos contar piquis no pé. Teve uma escola em Palmas, que ela fez uma atividade no trimestre, que era na área mais rural. O pessoal estava coletando piqui, levando para a escola e fazendo, lógico, piqui é assim, né, gente? Ou ama ou odeia. Piqui não existe mais ou menos não, ou você gosta ou não gosta. Até as crianças já falam sim e não, é muito legal a real. E na ciência e natureza, é uma fruta típica do cerrado, gente, né? A questão alimentar, né? Quantas pessoas que não conhecem mordem um piqui, né? Muita gente não sabe, né? Então, enfim, o que ela também tem de benefícios, a gente retrata isso no livro. Sobre história e geografia, a cultura alimentar do Tocantins, da região. E na questão de arte e valores, podemos trabalhar com desenho e pintura do piqui. Algumas escolas que nós já passamos, muitos trabalhos foram feitos em criar a árvore do piqui mesmo, entendeu? Colocar essa parte de começar a entender essas características. Outro livro, que é o Pé de Caju, podemos trabalhar no português através de nomeação de frutos e reconto. Na questão da matemática, a quantidade de cajus. Na questão da ciência da natureza, alimentação e fruta regional. Na questão da história, a cultura e memória familiar. E na arte e valor, colagem do caju. Na parte da coruja, podemos trabalhar a oralidade e descrição do animal. O livro retrata muito isso, as características da ave, da coruja. Podemos trabalhar a comparação de tamanho das corujas e outras aves também, a questão da coruja mãe e a coruja filho. As características físicas
que é visão e audição, são as duas características mais fortes da coruja. Podemos trabalhar na parte de história, a coruja como símbolo cultural, né? Símbolo da inteligência. E podemos trabalhar também a questão de artes, confecções de máscaras de coruja, em brinquedinhos de coruja, enfim. O Tatu-Peba, na parte de português, podemos fazer a escuta atenta e reconto. Na parte de matemática, classificar pequeno e grande. Na parte da ciência e natureza, os hábitos do tatu. Na história e geografia, a relação homem-natureza. E nas artes e valores, teatro de fantoches. E Arara Canindé, na questão do português, podemos trabalhar a nomeação de cores e fala. Na matemática, as cores e formas. Na ciência e natureza, a ave e seu habitat. Na história, cerrado e preservação. E nas artes e valores, a pintura da arara. Então, os campos de experiências integrados, o eu, o outro e o nós, que são os valores e convivências, o corpo, o gesto e movimento, os jogos, dramatizações, os traços, sons, cores e formas, com arte, música, pintura, a escuta, fala, pensamento e imaginação através da linguagem oral e o reescrito, e espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, a matemática, a ciência e a geografia. Esse é um quadro que nós fizemos para a pré-escola 1, e nós desenvolvemos também um quadro de uso dos livros para a pré-escola 2. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, e juntamente, quem preencheu aquele questionário, através do e-mail, eu vou cadastrar vocês numa pasta, no Drive, onde eu vou disponibilizar também várias tarefas já prontas, já prontinhas, exercícios, de acordo com cada etapa da escola. Para a escola 1 vai receber já esses exercícios prontos. Vocês vão aprender a fazer também hoje, através da inteligência artificial que a gente trouxe. E vamos também já deixar algum material já pronto e vamos disponibilizar para vocês já terem esse material de cada livro para aplicar, só imprimir. Ok? Vamos lá. Para a pré-escola 2, já na questão do Peixes dos Rios do Tocantins, nós podemos trabalhar na questão do português, a produção oral, né, com reconto e criação de novo final para a história, uma escrita coletiva com os nomes dos peixinhos, que aqui os peixes, esse livro aqui tem uma parte em que os peixes têm nome bíblico, Tiago, André, vocês vão perceber isso. Tem a Madalena, que é uma peixe fêmea. Então, assim, é uma reunião dessas pessoas para poder salvar os seres humanos. Por aí, né? Então, na parte de matemática, a gente faz a sequência dos acontecimentos, né? O florescer, o ninho e a amizade. Na parte da ciência e natureza, as partes das árvores e o ciclo das plantas. Desculpa, gente, de cima. Ciclo das águas e habitats aquáticos. Importância da água limpa. História e geografia, localização dos rios no mapa do Tocantins, né? E na parte de artes e valores, pinturas dos peixes em diferentes tamanhos e cores, e principalmente o cuidado ambiental. Com o livro O IP e a Sabiá, Lições do Mestre, podemos trabalhar no português com reconto com fala dos personagens, identificando criação de rimas, né? Na parte de matemática, sequência dos acontecimentos, florescer, o ninho, a amizade. Aí sim, na ciência da natureza, a parte da árvore, o ciclo das plantas. O IP a gente consegue perceber que é uma planta que ela, praticamente a gente acha que ela está morta, né? Aí no processo dela, ela vai e reescreve toda essa estrutura de vida maravilhosa que ela faz. Na parte da história, o símbolo regional, o IP e sabiá como identidade tocantinense. Tanto é que esse sabiá que a gente colocou no livro é um sabiá da nossa região. Não existe, não colocamos sabiá laranjeira, é um sabiá do Cerrado, exatamente. Até o ilustrador colocou a cor do olho do sabiá, do mesmo daqui, né? Porque a gente, quem não sabe, o sabiá laranjeira é símbolo de São Paulo, ele só tem lá muito de São Paulo, a gente não tem, quase não tem dele aqui. E também podemos trabalhar a dramatização da amizade em pinturas coletivas do IP amarelo. Do livro Meu Pé de Piqui, na parte de português, uma leitura compartilhada e reescrita coletiva da receita de piqui, né, com apoio do professor, um arroz com piqui e uma carne de sol. Acho que eu quando vou cozinhar, eu faço o seguinte, eu faço o piqui separado com caldo e faço só Maria Isabel.
Aí quem gosta do piqui, tem muito caldo, aí coloca o piqui lá, entendeu? Aí quem gosta de Maria Isabel... Quem aqui não gosta de Maria Isabel? Quem aqui não gosta de piqui? Olha, pouca gente. Pouca. Gostei. Na matemática, contagem, comparação da quantidade de piquis, né, gente? Na parte de ciência da natureza, alimentação saudável e origem dos frutos. Na parte de história e geografia, cultura alimentar do Cerrado e tradições familiares. Isso que nós estamos falando aqui agora do Maria Isabel nada mais é que uma tradição familiar que a gente tem aqui na nossa região. É um hábito nosso. E a questão também da arte e valores, a colagem com papéis amarelos e sementes. Valorização da cultura local. O pé de caju, na questão do português, trabalhar a descrição oral e escrita inicial do caju, cor, sabor, cheiro. Na matemática, a comparação de tamanho e quantidade, maior, menor, igual. Na questão da ciência da natureza, a estrutura do fruto, que é a castanha, a polpa, a casca, o pseudofruto e o fruto. Vocês sabem que a gente come do caju é o quê? É o pseudofruto, né? Pois é. O livro infantil fala sobre isso também. Que a gente vai entender um pouco a ciência do próprio caju. Na parte da história, os costumes regionais e memórias afetivas, né? Feira, colheita, suco de caju. E nas artes dos valores, a pintura coletiva do pé de caju, música sobre os frutos do cerrado. Esses dois livros, nós temos as músicas cantadas pelo Dorivan, que é o Passarinho do Jalapão. Ele musicalizou esses dois livros aqui, para que vocês possam ter mais material ainda na sala de aula, para poder colocar mais ainda vida nisso, nessa qualidade do ensino que a gente pode traduzir. Palmas e as corujas. No português, podemos trabalhar a coruja e eu na cidade, né? Leitura de poesias curtas. Na matemática, comparar tamanho e posições espaciais em cima e embaixo da árvore. Na ciência da natureza, animais noturnos e adaptável ao ambiente urbano. Na questão da história, da cidade, da capital do Tocantins, a natureza e os espaços verdes. E na arte, desenho e colagem de coruja, confecções de binóculos de observações, enfim, são algumas ideias para colaborar. Sobre o Tatu-Peba, na questão do português, um reconto coletivo e dramatização com fantoches. Na matemática, classificação de animais grandes e pequenos que andam, que cavam, né? Na ciência e natureza, os hábitos noturnos e função ecológicas do tatu. Na história e geografia, a relação entre o ser humano e a natureza. E na artes e valores, modelagem macia e pintura do habitat, valores de respeito aos animais. E na arara canindé, que é a nossa ave símbolo do nosso estado, criação de parlendas e rimas sobre a ave, sobre a arara. Na parte de matemática, contagem de penas coloridas, reconhecimento de cores primárias, né? Que a nossa arara tem. Na ciência e naturezas, características das aves, penas, bicos, alimentação. Na história e geografia, o mapa do cerrado, onde vivem as araras. E na questão de artes e valores, máscaras, pinturas de arara e música da arara canindé. As músicas das aves, vocês irão ouvir. Quem canta ela, quem está cantando ela aqui para vocês, que é disponibilizado, é o Genésio Tocantins, que colocou essas duas obras aqui em forma musicalizada. Vocês também vão ouvir aqui. Então, avançando aqui, qual a relação no campo, né, de experiência desse nosso trabalho aqui? Então, o eu e o outro e o nós. Então, os livros ele tem essa relação com esse campo experimental que é necessário. Então, o Tatu-Peba está ali, o Ipeia Sabiá, meu pé de piqui. Dá para trabalhar a convivência, a amizade, a empatia e o cuidado com a natureza. No corpo, gestos e movimentos, podemos trabalhar com a arara canindé e o Tatu-Peba, com dramatizações. Isso são algumas ideias que eu estou passando para vocês, que a gente está registrando aqui. Os movimentos de voo, né, de escavação e brincadeiras simbólicas. Na parte de traços, som e cores e formas, arara canindé, o pé de caju e o peixes no Rio do Tocantins, trabalhar as artes plásticas, a música e a expressão corporal. Na escuta, na fala, no pensamento e imaginação,
Todos os livros eles interagem, onde podemos trabalhar o reconto oral, dramatização e criação de histórias. Na parte de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, Peixe nos Rios Tocantins, o Ipê e a Sabiá, Palmas e as Corujas, ciclos naturais, localizações espaciais e noções de tempo. Então a gente consegue visualizar aqui nessa abertura o quadro da quantidade de ferramentas que todos esses livros dos kits que serão doados vocês podem estar trabalhando, né? Baseado em todo esse conceito de diretriz do MEC que a gente colocou para que fique bem fundamentada essa parte científica. Então, assim, a parte das diretrizes pedagógicas fundamentais é o BNCC, o eixo 03, que estimula o pensamento simbólico, a linguagem oral e a empatia, a ampliação da curiosidade sobre o mundo natural. Uma das partes que mais, não porque eu sou um autor não, mas por valorizar o nosso cerrado, é uma forma das crianças terem experiência real, de andar na rua, ver um pé de caju, ver um pé de piqui, poder também enxergar o arara. Então, assim, são realidades que a gente transfere do livro para o real. E tem coisa mais lúdica e mais bonita que isso, a gente poder estar vivenciando em algo que a gente está aprendendo, crescendo, desenvolvendo, né? Outra diretriz pedagógica é do DCNI, artigo 9º, que prevê experiências que promovam a interação com a natureza, a cultura e as expressões artísticas, né? Então tem essa interconexão. E também a Política Nacional de Educação Especial. O planejamento deve contemplar recursos acessíveis, como imagens ampliadas, áudios e vídeos, garantindo a participação plena de todas as crianças. Temos os vídeos de cada obra em formato de acessibilidade. Então, tem esses acervos também. Além das obras físicas, nós temos as obras digitais. Em que? Vamos lá? Tranquilo. Deixa eu apresentar para vocês. Através do site Poeta Brasileiro, olha que nome difícil, poetabrasileiro.com.br. Através do site poetabrasileiro.com.br, tem disponíveis as obras para você visualizar o livro ou baixar o livro em formato PDF, gratuito para vocês, tá? Temos os livros, a Palmas e a Coruja também, para vocês visualizarem o livro e baixarem o livro. Pé de Caju, tudo em formato PDF. Eu vou mostrar para vocês agora os livros. Então vocês vão poder baixar o livro. Então já está o livro já formatado de uma forma que fica mais fácil de trabalhar. Vamos até o final ali. Tem a parte de desenho, já tem a parte de pintura, que a gente já colocou. Deixou uma parte de pintura para poder desenvolver essa arte fina, né? E algum mapa de alguns rios. Na Arara Canindé também tem o livro todo completo para vocês, né? Esse é o livro mais pesado. Aí, ó. E tudo pensado. Vocês sabiam que a arara, quando morre a parceira, ela não arruma outra parceira? Sabiam disso? Ela morre, vive sozinha, você acredita? Agora vai explicar isso à natureza, esse Deus aí maravilhoso. Explica? Vai explicar, vai. Tem a parte para ligar pontos. A gente fez atividades também bem simples no final de cada livro, mas tem PDF. Se quiserem baixar, vocês baixam em PDF toda essa coletânea. Então tem também do Piqui, da mesma forma. Tudo através do portal. Nesse material que eu vou enviar no e-mail de vocês, vou disponibilizar lá na pasta, no Drive, vai ter os livros. Se vocês quiserem, eu também posso deixar os livros lá para vocês, junto com os exercícios, para facilitar mais ainda. Que aí vocês só acessam ali e já tem todo o recurso, tá? Para poder baixarem os livros, ter mais recursos. Então, o Pet Piqui também tem essa mesma linha que a gente está trabalhando. É porque ele é grandão, ele é 100 megas, eu acho. Abre o tatu lá. Tem um Tatupeba. O Tatupeba é cantado por Lucimar, que é um músico nosso também, do Cantinense. Muito legal a música, bem infantil. Ele tem a história desse tatuzinho. Em algumas escolas, as criancinhas montavam o tatu, rapaz, de caixas. Caixa mesmo, montavam os tatus e tudo mais. Fantástico. Então tem essa parte. Tem o livro do Ipê e a Sabiá.
que é essa harmonia fantástica da... Eu sou apaixonado no ipê, não tem jeito, eu acho o ipê uma das árvores que também a gente não consegue explicar também, né? Nem a ciência consegue chegar ao nível... Então tem aí também essa parte mais lúdica um pouco, né? Tem um pé de piqui, pé de caju. Tudo vai ser disponível em formatos digitais. Então aí as cores dos cajus, né, diferentes. Em setembro tem a chuva do caju, né? Eu estou esperando os cajus. Então, gente, vamos lá. O plano formativo integrado. Então, educação infantil, pré-1 e 2. Vamos apresentar aqui abaixo aqui cada livro, né? E a fundamentação científica de cada um dos livros, para que vocês possam estar trabalhando. Então, o livro Os Peixes dos Rios Tocantins, o conteúdo principal dele é a biodiversidade aquática do Tocantins, né? Que são os peixes nativos e o ambiente fluvial que tem. A importância da água como um recurso vital para todos os seres vivos. E introdução aos conceitos de ciclo da água e preservação ambiental. As fundamentações científicas para o livro, a água é um dos elementos essenciais para o equilíbrio ecológico e desenvolvimento sustentável. Então, gente, estudos de ecologia infantil, Piaget, Vygotsky e Carvalho, em 2005, defendem o contato sensorial com a natureza como eixo formador da consciência ambiental. E o trabalho com peixes e rios favorece o pensamento científico inicial, né? Observação, comparação e classificação. As diretrizes do MEC. Nós seguimos o BNCC, DCNI, artigo 9, como já falei no início, e tem as aplicações pedagógicas, né? Experiências com mini rio montado em caixa de areia, água corrente, as contagens de peixes, né? Pinturas de animais e reconto. Então, o objetivo principal é desenvolver essa curiosidade científica e consciência ecológica, despertando cuidado com a água e os seres vivos. No segundo livro, que é Arara Canindé, o conteúdo principal é essa questão da ave símbolo do nosso estado. Então, assim, ela é representante do estado de Tocantins. Então, ela tem, além disso, ela tem essas cores vibrantes, né? É uma forma de trabalhar o voo e o habitat dela. A discussão sobre tráfico de animais silvestres, né? Que é uma discussão que pode ser aberta para vocês entenderem isso, né? Mostrar que existe pessoas que desenvolvem esse tipo de atividade, certo? E a questão também das cores da arara, né? A percepção visual e pensamento simbólico. Seguimos as diretrizes do MEC. E qual que é o objetivo pedagógico? Promover o respeito aos animais e despertar um sentimento de admiração científica e estética pela fauna regional. Se a gente apresentar arara para quem mexe com plantio, eles já acham que não tem que ter arara, não. Mas então, a fundamentação é essa pedagógica, a gente poder apresentar esse respeito, né, pelas aves, e podemos desenvolver mais a mais essa consciência coletiva, porque o ser humano, ele acaba despertando o não ecológico, a criança acaba ensinando o pai a não fazer as coisas. Um livro desse, que a gente colocou dos peixinhos no Rio Tocantins, época de temporada de praia, o amigo meu, hoje é secretário de Estado lá, falou: Léo, a gente leu o livro na ilha, quando nós estávamos lá, meu filho via as latinhas e queria tirar as latinhas do rio, porque os peixes tinham falado que tinha que tirar as latinhas do rio. Então, quer dizer, essa consciência, né, já de poder... Porque, na verdade, quem jogou isso aí, com certeza, não foi a criança, né? Então, hoje em dia, a criança está ensinando mais os pais, e eu vejo a visão, eu vejo o Brasil de uma forma, nosso Cerrado, nosso Tocantins, gente, se a gente educar as crianças, o senso de comunidade e de sociedade é um custo muito mais barato do que a gente tem que educar os adultos. Você já forma essa identidade. É assim, eu faço um doutorado na Europa, viajei para os Estados Unidos, eu falo: gente, mas por que esse povo é tão educado? Mas por que esse pessoal é tão diferente? Por que eles mantêm tudo certinho? Aí você vai entender, né? Eles formam na base lá, eles estão preocupados na base, formar a base. Né? Um prédio mal feito, não adianta. Vamos lá, o livro 3, que é o meu pé de piqui. O objetivo pedagógico dele é valorizar o pertencimento cultural, alimentar e reconhecer o Cerrado como fonte de vida e identidade. Isso, acredito que o pé de piqui seja um dos elementos mais fortes do nosso Cerrado brasileiro. Né? Muitas pessoas que nós conhecemos aí do Brasil não conhecem piqui, nem sabem o que é o piqui, né?
Então, assim, é uma forma de formar as crianças isso, essa questão cultural alimentar que nós temos. Na parte do livro do Tatupeba, é introduzir noções científicas sobre adaptação e habitat, fortalecendo a empatia e os respeitos pelos animais silvestres. Tanto o tatu como a coruja, nós trabalhamos essa questão. Eu vou ler aqui. A gente trabalha o tatu de uma forma um pouco mais lógica, que a gente começa dizendo que ele é da América do Sul e vive no Cerrado. Então, o objetivo principal que a gente tem que fazer com o livro do tatu é isso, é mostrar essas questões científicas, aonde Palmas e as Corujas também tem muito disso. Tá? Próximo livro, que é o Ipê e a Sabiá, Lições do Mestre, com o objetivo principal é compreender o ciclo da vida e desenvolver atitudes de cuidado e gratidão com o meio ambiente. Então aqui nós temos essa parte do entendimento das aves, né? Quem que alimenta as aves? Como é que elas são alimentadas? Então essa questão do ciclo da vida também, da semente, né? Da semeadura, todo esse processo da semente. Tem uma frase muito boa que fala o seguinte: o grande problema da humanidade é buscar somente a fruta e esquecer de cuidar da semente. Porque a semente ela amarga, mas ela está ali para gerar frutos doces. Então se a gente está lá na semente, mais ou menos isso que vocês trabalham, a semente que é o ser humano ali, e a vida, se você sabe plantar aquela semente, por mais que seja amarga, difícil, se a gente fizer direitinho, a gente vai colher bons frutos ali. Isso aí quem fala, esse é até um projeto interessante. O livro 6, nós estamos, o Pé de Caju, que aí já é promover os hábitos alimentares, né? E saudáveis e respeitar os recursos naturais do Cerrado. O caju, nós sabemos também que, além do Cerrado, no norte do nordeste do Brasil também, onde lá é o contrário, né? Lá eles tiram castanha, e da castanha fazem muitas famílias viverem disso, né? De castanha. Então ela já pega um outro pedaço do caju. Aqui nós já gostamos do pseudofruto. Então, trabalhar essa aplicação dessa questão do hábito alimentar também. Próximo. E Palmas e as Corujas, que foi um livro dedicado à capital do Tocantins, né? Que lá tem essa questão, depois que vocês foram na capital lá, vocês vão ver a quantidade de casinha que tem nas rotatórias, quantidade de coruja que eles cuidam. Eu fiquei sabendo que aqui também tem, né? Aí eu já posso falar que elas fazem um voo também para a cidade de Gurupi, né? Já alcança esse voo aí, ó. Tem as casinhas lá também, ó. Tá crescendo o estado, né? Então, porque é um campo de observação interessante. Então, gente, próximo. Então, para a gente fechar essa questão com vocês, que eu acho, essa é a síntese teórica e pedagógica. A coleção, ela atua como uma ferramenta interdisciplinar. Esse é o foco do projeto. Então, ela pode trabalhar em várias disciplinas. E hoje, eu sou professor da UNIG, do pessoal de medicina em Paraíso. E uma coisa que até o plano de ensino da medicina mudou. Agora tem que ser tudo interdisciplinar, o máximo possível. Quanto mais interdisciplinar, melhor é. Então hoje, essa questão interdisciplinar dos livros é o que o foco que a gente está buscando. Porque você abre essas mentes, né? De uma forma a abertura é mais ampla. E também ela fundamenta muito nessa questão dos pressupostos socioconstrutivistas, nas diretrizes do MEC e nos campos da BNCC. E estimula o pensamento científico precoce, né, gente? A consciência ecológica, a identidade regional. E uma coisa que a gente tem que começar, e uma ação que tem que começar urgente. A inteligência artificial, ela vai mudar o ensino, ela vai mudar a forma como a gente pensa. E o que vai fazer com que a gente possa ter um resultado mais efetivo chama-se pensamento crítico. Quem tem pensamento crítico, começa o pensamento crítico desde novo. Pensamento crítico e criatividade. Porque a inteligência artificial, ela vai fazer muita coisa para vocês. Mas se você não supervisionar ela, é a mesma coisa você pegar, copiar e entregar o famoso copo de livro ali. Então, a sugestão é que cada professor do pré-1 e 2 pode escolher um livro como este projeto trimestral, articulando com outros campos, né? Música, arte, linguagem, movimento. E durante a formação, o coordenador pedagógico apresenta a base científica legal, as atividades práticas, o objetivo da aprendizagem e o instrumento de observação formativa. Eu vou abrir para vocês aqui agora, acho que fecha aqui, né, filha? Abre o chat ali. Tem um QR Code dele, eu acho que eu fiz.
Vê se tem. Ah, tá. Só terminar ali, ó. Então, o resumo final da coleção é isso. Com os peixes do Rio Tocantins, a gente vai trabalhar o valor do cuidado ambiental, né, a preservação da água e vida aquática. O meu pé de piqui, a cultura e alimentação saudável, né, com valor de identidade e saúde. O IP e a sabiá, amizades e naturezas, empatia e gratidão. A Araracanidé, a consciência ecológica, a beleza da fauna e proteção dos animais. O Tatupeba, fauna do subsolo e crime ecológico, respeito à vida. E Palmas das Corujas. Palmas das Corujas, eu vou mudar o nome, vai chamar Coruja Buraqueira. Cidade e natureza, observação e convivência. Pode chamar Coruja Buraqueira porque eu posso expandir para outras cidades. Então, gente, vou apresentar para vocês aqui o IA que a gente criou aqui. Esse aqui é o link da inteligência artificial, se vocês depois quiserem utilizá-las aí para vocês, mas eu vou disponibilizar também tudo no Drive. Vamos fazer aqui em tempo real, aqui. Eu gosto de fazer ao vivo. Vamos fazer aqui Tá, então essa aqui é um GPT, mesmo que vocês não tenham conta na OpenAI, que é essa empresa, no ChatGPT, vocês podem utilizar essa ferramenta que a gente desenvolveu. O que a gente fez aqui? Nós desenvolvemos um prompt. O que é prompt? Eu falei, olha, você tem que pensar dessa forma. Abre o prompt ali para eles entenderem, por favor. Editar GPT. Ó, então, como é que pensa essa inteligência artificial? Ela não sobe. Aí, ó, ela atua como a coordenadora e professor pedagógico especializado no ensino básico brasileiro. Sua missão é apoiar professores, coordenadores e diretores pedagógicos escolares na criação do plano de aula completo, claro e ilustrados, utilizando como fonte principal os livros e complementando apenas com fundamentos pedagógicos da BNCC quando necessário. Sobe um pouquinho, filha, está para baixo ali. Não, é isso. Aqui, eu treinei essa IA com esses comandos e subi todos os meus livros em PDF e sumi também o Plano Nacional, o BNCC, a política do MEC. Então, o que ela vai fazer? Vai dar pronto para vocês esse plano de aula. Vamos lá fazer um teste aqui. Isso. Elabora um plano de aula para pré-escola 1. Pré-escola 1. Então ele vai embora. Vamos lá. Então o que ele vai dar? Vai pensar um pouquinho. Então, perfeito. Para iniciarmos a elaboração do plano da aula, para a pré-escola 1, precisa apenas das seguintes informações: qual o nome do professor e qual a disciplina que você quer focar. Aí ela faz o checklist, enquanto isso, vou fazer um checklist pedagógico que seguiremos. Definir objetivos gerais específicos, baseados no BNCC e nos livros infantis que tem nela. Selecionar conteúdo sistemático, proposto a partir do livro do acervo. Então ele mostra os acervos que ela tem. Vai planejar a metodologia e estratégia de ensino. Definir recursos materiais, estruturar a etapa de aula, determinar a forma de avaliação, indicar adaptações e recursos inclusivos. Então, deseja um plano, ele sugeriu, qual que você coloca? Palmas e as corujas. E as corujas, vamos ver. Agora ele vai elaborar o plano. Isso. Pode enviar 12. Ele quer mais. O que a gente pode fazer? Confirmar o nome. Coloca o nome aí da professora e a disciplina. Está faltando isso. Coloca o nome. Mariana. Então, quero um plano de aula para a aula de português. Nome do professor Leonardo. Sobre o livro. O Leonardo já sabe, é? Põe outro aí, outro professor aí. Mariana. Joana. Vai, vamos lá. O que é mais difícil é você elaborar um prompt e treinar, né? Aí, Então você tem já um plano de aula montadinho. E a gente consegue ainda fazer, plano de aula, língua portuguesa, professora, qual é a etapa, qual que é a obra base, a duração da aula, os objetivos geral e específicos,
os conteúdos, a metodologia e estratégia de ensino, os recursos materiais que vocês podem ter, a etapa da aula, introdução, desenvolvimento, fechamento, e as avaliações, adaptações e inclusão. Encerramento e validação final. Ela ainda pode aprofundar e criar ainda para vocês imagens de atividades. Mas isso eu vou deixar disponível para vocês, já um monte que já criei, mas se quer criar uma nova, você vai lá e cria de acordo com como vocês pensam. Não, eu quero dessa forma, eu quero mais assim. Então cada um aqui é um universo, cada um pensa de uma forma. Ela vai fazer isso, mas treinada para poder desenvolver um plano de aula para vocês em cima desses livros. Isso é o que já está acontecendo no mundo, as pessoas já estão utilizando, e, professor, mas aí a gente não vai fazer, o que a gente vai fazer? Não, você tem um assistente seu, que você vai revisionar o que ele fez, e fala, tá bom, é assim que eu penso mesmo, é assim que eu quero, pronto. Eles vão ganhar agilidade, as crianças vão ganhar qualidade, e o Brasil, o Tocantins, vai ganhar com excelência. É uma tendência, está acontecendo no mundo. Minha tese de doutorado é sobre os impactos da inteligência artificial na educação. Estou estudando isso. Eu acho isso lindo, porque acredito que é uma forma que a gente possa externar mais nosso conhecimento e aplicar isso na prática. Quem não sabe mexer com inteligência artificial amanhã é igualzinho quem não sabia usar a internet. Lembra no começo da internet? Contratam só quem usa a internet, sabe usar a internet. É a mesma coisa. Quem não usa IA vai demorar tanto para resolver as coisas que quem usa já resolve na praticidade. Além de você poder criar depois recursos que facilitam o trabalho de vocês. Então ela vem para ajudar. A imprensa fala que ela vem só para atrapalhar, que vai acabar com o emprego, que vai acabar com tudo. A imprensa gosta de quê mesmo, gente? Ela gosta de quê? De audiência, né? Se eu começar a falar de medo aqui, todo mundo fica assim, né? E a imprensa adora isso, gerar um medo. Mas tem um lado otimista, que eu olho bem para o lado otimista. Já acontece, a parte da academia científica já está vendo isso, percebendo essas ações. A parte da saúde, da medicina, a Microsoft já fez um teste com humanos e com a IA. A IA foi muito mais precisa. Enfim, a gente tem que usar para o nosso favor, tá bom? Eu coloquei umas fotos aí da minha história aí de começando. Em 2015 comecei, mas então assim, já é um trabalho que eu já venho, foi um livro que eu lancei junto com o pessoal, Jorge Menari também. A gente tem uma música também, eu e o Dorival, a gente tem uma música, chama Canto do Horizonte Eterno, bem legal. Isso foi na época do Covid, pós-Covid, a gente estava lançando Palmas e as Corujas. Foi quando a gente lançou o primeiro livro, aí depois veio Tocantins, só para resposta, estou te mostrando aqui. Então assim, são trabalhos que a gente vem executando. Essas foram as doações que a gente fez na secretaria lá da capital, algumas escolas que eu visito. Isso aqui foi essa Master University, que eu tive em Boca Raton, na Flórida. Ela é uma das patrocinadoras minhas anuais. Todo ano ela patrocina 1000 livros que eu faço. Agora eu vou estar indo em janeiro, entregando essa coleção para escolas lá da cidade da Flórida, de Boca Raton. Vou estar levando meu Tocantins para lá, né, mostrando um pouco da nossa realidade, porque assim, é isso que a gente tem que fazer, né, abrir horizontes. Enfim, é isso. Tem muitos trabalhos aí das escolas particulares de Palmas, Mackenzie, Madre Clélia também a gente vai muito, leva a gente, isso aqui foi a feira literária que a gente participou, esse é o Mackenzie. Estou na caminhada aí, esse é meu projeto social de vida, isso aqui, é lindíssimo. Então, obrigado de cada um de vocês, de coração. Acredito que acho que esse projeto vocês vão ganhar muito com eles aí, tá? Muito bom. Obrigado mesmo.